Vocês se sentem diminuídas ou silenciadas em alguma circunstância da sua vida? No relacionamento, no trabalho, na relação com os pais, na relação com os filhos, na relação com os amigos. Vocês se sentem silenciadas ou diminuídas? Me fala aí. Ninguém quer falar comigo hoje. Ok. Sim, sim, sim. Então vamos falar. Não se sente. Sim. Que bom. Acho que é vara, não sei. Artesanato. Que bom. Às vezes. A gente hoje vai falar. Cris, quero muito deixar aqui uma sugestão de live. Se caso eu puder colocar o tema, me dá um ok. Pode, porque envio no privado e você analisa. Se puder, agradeço tanto, pois ainda conhecendo as leis, temos dúvidas. Pode mandar para mim no direct também. Me senti diminuída quando engordei e saí do padrão e me retraiu. Ótimo. Ó, então vamos lá. São muitos medos que nós mulheres sentimos. Muitos medos que nos diminuem. Muitos medos que nos silenciam. E hoje, ao invés de falar desses muitos medos, né, que foi bem interessante, quando eu meditei aqui um pouquinho, comecei a escrever, comecei assim, trazer a raiz, né, que eu gosto muito de trazer a raiz das questões, eu vi um medo e decidi parar nele. Porque eu acredito veementemente, tá? Eu posso mudar de opinião em algum momento, mas hoje eu acredito veementemente que esse medo é o que atrapalha, que nos diminui e nos silencia na vida. Com os nossos maridos, com as nossas esposas, com o nosso trabalho, com a sociedade, com os amigos, que é o medo da solidão. Vamos parar para respirar um pouco e pensar nisso. A mulher tem muito medo da solidão. E a solidão, ela é um ponto tão profundo e tão importante nosso, da mulher, e eu não estou falando do ser humano não, eu estou falando da mulher. O medo da solidão, de ficar sozinha. Esse medo é algo tão profundo que gera muitos problemas na nossa vida. Muitos problemas. E aí, assim, a gente pode até pensar assim, não, eu não tenho medo de ficar sozinha. Mas a gente vai aprofundar esse medo. Então me diz aqui se você já parou para pensar nisso. Do medo de ficar sozinha. Você tem medo de ficar sozinha? É algo que toca você? O medo da solidão? Porque o medo da solidão faz a gente atrapalhar a nossa vida. Mas atrapalhar muito. Por quê, gente? Porque nós mulheres, nós já começamos a existir para ajudar. A nossa existência ela é doadora. A nossa existência ela é de contribuição. A gente está o tempo todo querendo servir. A mulher gosta de servir. A mulher gosta de ser vista no servir, na doação, na entrega, no amor. Então, nós já nascemos nessa raiz. Nós já nascemos com essa matriz, vou botar assim. Nascemos com essa matriz, pensa bem comigo aqui. Qual matriz, Cristiane, que nós nascemos? Nascemos com a matriz, o feminino ele é doador, ele é serviço, ele é acolhimento, ele é doação de amor, ele é aconchego, ele é organização, o feminino é doação. Então, quando a gente para pensar nisso, e eu falo do nosso medo de ficar sozinhas, vamos começar a pensar um pouquinho lá atrás. Você pode até dizer que tem medo, que não tem medo, mas a gente vai olhar para isso. Vou falar várias coisas que talvez você se identifique com medo de ficar sozinha.
Lá atrás, quando a gente nasceu, assim, né? Assim, os nossos ancestrais, os nossos avós, nossos tataravós, né? Essas mulheres da nossa família, que já nasceram para procriar, para servir, para estar ali disponível para a doação, para o cuidar. Essas mulheres, essas famílias eram muito numerosas. E esse medo era algo que não ficava muito latente, porque famílias numerosas, muitos irmãos, muitos tios, muitos primos, essa mãe estava sempre procriando, estava sempre envolvida de muitas pessoas. Cada vez mais, geração em geração, as famílias têm diminuído. Vocês percebem isso? Vai passando geração e as famílias têm se diminuído um pouco. Antes eram 8, 10 filhos, que passou para 6, 4 filhos, que passou para 3, que passou para 2 e que passou para 1. 2 já é um bônus, um filho já é um... 2 já é um bônus. Faz sentido isso para vocês, gente? Faz sentido? Então essa mulher, nessa família muito numerosa, ela não tinha medo da solidão, porque ela estava sempre cercada. Ela era matriarca. Os filhos se reuniam, os netos se reuniam, estava todo mundo ali ao redor. Conforme a gente foi evoluindo, a mulher foi aí para o mercado de trabalho, foi diminuindo o número, né, de filhos, foi diminuindo o mundo, assim, o número dessa teia de apoio. Esse medo de ficar sozinha, ele fica mais latente. E como ele se apresenta? Como ele se apresenta? De diversas maneiras. Cris, eu apenas comento da vontade de voltar a trabalhar, pois de verdade para mim não está sendo gostoso ficar dependendo de companheiro. Então, como esse medo se apresenta? Primeiro, a gente só sabe ser com o outro. Prestem muita atenção nisso. Nós, mulheres, temos a sensação de que a gente só sabe ser com o outro, porque nós somos doadoras. E eu não estou dizendo que isso é uma verdade, eu estou dizendo que isso é uma sensação. Nós temos uma sensação de que a gente só é, que a gente só existe, que a gente só pode ser quando a gente está servindo e quando a gente está com o outro. Porque sozinhas é muito difícil. Porque como nós somos doadoras, a gente quer doar para alguém. Então, se a gente não está doando para alguém, isso é algo que traz muitos prejuízos para nós. Esse é um ponto, tá? Um outro ponto que o medo da solidão nos diminui e nos silencia. Quando a gente começa a sustentar relações, suportar, dar conta de relações, relacionamentos amorosos ou relações que não estão mais saudáveis, por medo de ficar sozinha. Então eu não quero falar para minha amiga o que eu penso, não quero falar para o meu irmão o que eu penso, não quero falar para os meus colegas de trabalho o que eu penso, não quero me posicionar com o meu marido, com a minha esposa, porque eu tenho medo de ficar sozinha. Porque se eu realmente colocar o que eu sinto e o que eu penso, pode ser que o outro não fique comigo. E aí a mulher silencia muitas vezes por medo de ficar sozinha nas relações de amizade, nas relações amorosas, nas relações familiares. Quantas de nós que somos extremamente intuitiva, que temos a capacidade de olhar o todo, que quando a gente olha para o todo, a gente reconhece os buracos emocionais, as limitações, as dificuldades, mas, mesmo com toda essa capacidade, a gente silencia com medo de magoar o outro e o outro ir embora. Então, veja bem, o quanto o medo da solidão faz com que a gente fique silenciada e diminuída. Por quê? Porque a gente não fala o que sente, o que pensa. Pensa aqui comigo agora, se isso faz sentido para você. Se você já se percebeu em algum momento que não falou o que você gostaria de falar com receio de perder uma relação ou
de trabalho, ou de amizade, ou familiar, ou de um relacionamento amoroso. O quanto a gente se silencia. Por quê? Porque a gente tem medo de perder. Um outro ponto importante que o medo da solidão nos aprisiona é buscar um padrão de beleza. Presta atenção nisso. O quanto nós buscamos um padrão de beleza. O padrão vigente do momento. Ter tantos quilos, ter o rosto agora harmonizado, ter o cabelo liso, ou ter o cabelo grande, ou ter o cabelo moderno. O quanto nós mulheres ficamos reféns de padrões sociais impostos por nós mesmos, por outras mulheres, pela sociedade em si. Nós ficamos reféns desses padrões com medo de ficar sozinha, porque se eu não ficar atraente, eu não vou ser vista, reconhecida. Se eu não estiver bonita, eu posso ser abandonada. Se eu não estiver dentro daquele padrão de beleza, de corpo físico, sei lá qual é o padrão vigente nesse momento, se eu não tiver um corpo bacana, eu tenho medo de ficar sozinha. Então eu vou em busca desse padrão, me sinto um pouquinho acima do peso, ou com cabelo diferente, ou com a sobrancelha que não tá na moda, ou com o rosto não harmonizado. E aí eu acho que por conta disso eu vou ser abandonada. Então eu vou em busca de um padrão para não ficar sozinha. O medo que nos silencia e nos diminui é o medo da solidão. Nós ficamos o tempo inteiro reféns desse medo. Silenciamos, nos calamos, nos diminuímos dentro de um padrão, não nos permitimos ser nós mesmas, expressar a nossa leveza, o nosso grito, o nosso canto. A gente tem medo de ser julgada pelo que a gente se apresenta. Então o nosso feminino muitas vezes não pode ser expansivo, não pode ser expressivo, não pode ser colorido, né? Uma mulher que chega num lugar chamando a atenção pela sua roupa, pelo seu corpo, pela sua forma de ser, pela sua energia, pela sua autenticidade. A gente tem muito receio de ser julgadas, porque quando a gente é julgada, a gente sente que a gente não está sendo aceita. Então, se eu não estou aceita, eu tenho medo de ficar sozinha. Presta muita atenção nisso, tá? Porque, vou falar de novo, os medos que nos diminuem e nos silenciam como mulher, o medo principal, e é o único que eu vou falar hoje, que tem vários desdobramentos, é o medo de ficar sozinha. Quantas mulheres suportam situações, relações abusivas, relacionamentos tóxicos, relações que não estão mais, assim, saudáveis, que a gente não gosta mais, seja de amizade, seja de relacionamento amoroso, seja de relacionamento de trabalho, mas a gente suporta com medo da solidão. Outros pontos que faz com que a gente fique ali, que esse medo da solidão faz com que a gente faça escolhas que a gente nem sabe se isso é bom para nossa vida. Quer ver? Vocês já ouviram a frase, tem que ter filho, senão vai ficar sozinha? Já ouviram essa frase? A mulher tem que ter filho. Nossa, tem que ter um filho. Quem vai cuidar de você quando você estiver mais velha? Mas você vai ter um filho só, porque o filho homem vai embora. A filha mulher é que fica. Então, se você tem um filho homem, é importante você ter uma filha mulher. Vai ter um filho só, quem vai cuidar de você quando você ficar mais velha? Você vai acabar ficando sozinha. Quantas mulheres têm filhos por medo de ficar sozinha? Quantas mulheres não conseguiram, gestar uma criança por problemas, por dificuldades, por escolha,
e fizeram também uma adoção por medo de ficar sozinha. Quantas famílias fazem essa escolha? Eu sei que eu estou trazendo um ponto aqui importante e difícil de se pensar, tá? Mas é algo que a gente precisa começar a refletir. Quantas mulheres, a gente passou o Domingo das Mães, mas quantas de nós já ouvimos? Vocês já ouviram essa frase? Diz sim ou não. Você não vai ter filho? Como assim? Tem que ter um filho para não ficar sozinha quando você ficar mais velha. Quantas vezes a gente já ouviu essa frase sendo dita? E quem de nós já disse isso ou acredita nisso? Porque como se a gente não ter um filho, a gente vai ficar sozinha e abandonada, largada ao vento. Sim ou não, gente? Sim ou não? Me conta aqui. Oi, Dione, minha linda. Tá em Porto Alegre? Uma cobrança social, Thaís. Isso aí. E mais do que uma cobrança social, Thaís, é uma cobrança também pessoal. Por quê? Porque o nosso medo de ficar sozinha é tão profundo, que muitas vezes é por isso que muitas mulheres, né, assim, começam, né, por conta de várias questões sociais, ter filhos mais velhos ou até congelar óvulos. Por quê? Aí se eu me arrepender? E se eu ficar sozinha? Se eu ficar sozinha, eu posso amanhã ou depois ter um filho. Então, percebe quantas decisões difíceis a gente vai tomando por medo de ficarmos sozinhas. O maior medo, a maior raiz dos nossos problemas da mulher é o medo de ficar sozinha. A gente, enquanto é jovem, a gente até banca. Ah, sou jovem, vou curtir a vida, vou namorar bastante, vou sair com um com o outro, vou viajar de mochilão, vou curtir com as minhas amigas, não quero ninguém pegando no meu pé. Quero, agora que eu tô independente, ganhando meu dinheiro, eu quero curtir. Mas vão passando anos e anos e esse medo de ficar sozinha vai tomando conta, vai dando um desespero, que aí a gente vai tomando decisões por carência. Quantas mulheres escolhem ficar no relacionamento? Vêm os príncipes que viram sapos, vêm as pessoas que não se afinizam muito com a gente, né? Ou que a gente não tá muito afim, mas aí é melhor ficar com ele do que ficar sozinha. O medo da solidão faz a gente fazer escolhas por carências. Faz a gente escolher qualquer relação. Faz a gente se colocar vulneráveis em situações e circunstâncias que não fazem bem pra gente. Quantas de nós já viveu situações assim, por medo de ficar sozinha? Percebe o quanto o medo da solidão é a raiz de muitos dos problemas das mulheres contemporâneas, das mulheres de hoje. Quantas mulheres ficam em relacionamentos, em casamentos falidos, que não ama mais, que não deseja mais, que não admira mais, mas aí se eu ficar sozinha? Agora eu já tô com 40 anos, 45, 50 anos. Agora eu já tô com 50 anos, não vou arrumar mais ninguém. Quem vai me querer com 50 anos? Quem vai me querer com 45, 52, 55, 60 anos? E aí essas mulheres, muitas de nós mulheres, fica suportando um casamento, uma relação que não tá bacana, que não tem mais amor, desejo, que não tem mais cumplicidade, por receio de não encontrar mais ninguém, de não ter uma nova chance, de não ter uma nova oportunidade, de não ser escolhida novamente. Isso tudo é por medo da solidão. Percebe? Vocês conseguem perceber? Tá fazendo sentido aí pra vocês? Me conta aí. Me conta. Me conta se isso faz sentido pra vocês. O quanto
O medo de ficarmos sozinhas porque nós somos doadoras, nós somos mulheres que estão prontas para ser vistas no servir. Então, esse medo da solidão, ele é a raiz de muitas das nossas questões. Porque aí, olha só, vou falar de novo. A gente se coloca num relacionamento, em qualquer relacionamento, com medo de ficar sozinha. A gente cria uma dependência emocional de uma amizade ou da família. Cria uma dependência de não sair da casa do pai e da mãe, ou dos irmãos, dos tios, dos primos. Cria uma dependência emocional com medo de ficar sozinha. Cria uma dependência financeira para não ficar sozinha. Tem filhos para não ficar sozinha. Tem bichos, muitas vezes, para não ficar sozinha. É claro que tem um bichinho maravilhoso, traz movimento para casa, traz aconchego, traz companhia, sim. Mas, por medo da solidão, a gente vai fazendo escolhas que nos aprisionam. Esse é o maior medo que nos silenciam e nos diminui. E por que nos diminui? Porque a gente se encaixa naquilo que não tá bom, por medo de romper e não ser mais escolhida. Escolhida para uma amizade, escolhida para viajar, escolhida para um novo relacionamento, escolhida pelo filho. Quantas mulheres ficam reféns dos seus filhos adultos, com medo de ficar sozinha. Então eu quero trazer um ponto de reflexão um pouco mais profundo para a gente compreender, tá, gente? Que é o seguinte: solidão não é um problema. A gente comprou essa ideia. Eu não sei quem nos vendeu essa ideia de que solidão é um problema. Solidão não é um problema. Solidão é solidão. Não é um problema estar só. Uma mulher quando vai ao shopping, uma mulher que vai ao cinema, uma mulher que vai a um restaurante sozinha, nossa, ela tá sozinha, coitada, ela tá sozinha. A gente tem logo um olhar de compaixão. Ou a gente diz pra nós mesmos, não vou sozinha. Não vou lá sozinha, não tem ninguém pra ir comigo, eu não vou sozinha. Por quê? Porque é como se isso fosse um problema. Gente, vamos abrir um pouquinho, vamos respirar isso. Solidão não é um problema. Nós compramos isso. Nós compramos essa verdade que só atrapalha a nossa vida. A gente acredita que a gente tem que estar o tempo todo com alguém. A gente acredita que a gente tem que ter um parceiro ou uma parceira de vida. É maravilhoso dividir a vida, mas se isso fizer sentido para você. E não porque tenho que ter alguém. Quem diz que a gente não pode fazer nada sozinhas? Viajar sozinhas. Ir ao cinema sozinha, ao teatro. É gostoso ir tomar um chopp com um amigo, com uma amiga, com um parceiro? Claro que é. Mas a gente já vem há alguns anos comprando a ideia de que solidão é um problema. E solidão, gente, não é um problema. E quantas mulheres sofrem por acreditar que solidão é um problema. E aí eu vou trazer alguns pontos pra gente pensar, né? Quando uma mulher se divorcia, olha só que coisa interessante. Quando ela se separa, além da dor da separação, tem todo o olhar ao redor dela. Agora ela tá sozinha com os filhos. Nossa, agora ela vai ficar sozinha. A própria família vê assim. Muitos familiares olham para aquela mulher como se agora ela está desprotegida. Agora ela vai ficar solitária. É muito difícil ficar sozinha em casa. A sociedade vê essa mulher como uma pessoa que precisa de cuidados, como uma pessoa menor. A mulher é diminuída quando ela está sozinha. Mas nós nos diminuímos quando estamos sozinhas. A gente acredita que a gente não pode fazer coisas sozinha. Nós compramos essa ideia de que solidão é um problema. E não. Estar só não é um problema. O quanto é importante a gente reconhecer isso.
Porque a gente vai parar de ficar fazendo escolhas por carências. Coitada dela tá sozinha, coitada dela agora morando naquele apartamento grande sozinha ou naquela casa sozinha, coitada dela tendo que dar conta dos filhos sozinha, coitada dela tendo que administrar todo o dinheiro, toda a casa, todos os problemas sozinha, coitada dela. A gente criou essa ideia e compramos essa ideia que estar sozinha é um problema. Nós nascemos sozinhos. A nossa trajetória aqui na vida é sozinhos. Gente, isso é tão forte, que a gente não se dá conta de quanto a gente fica refém disso. Refém das relações, refém do padrão social, do corpo, porque se eu não tiver com o corpo eu não vou ser escolhida, porque se eu não tiver bonita ele vai me largar, eu vou ser traída, porque eu não quero ficar sozinha. Porque uma mulher, quando é vista sozinha, sem um parceiro ou num relacionamento, é esquisito. Uma mulher que decide, por exemplo, sair da casa dos pais, comprar um apartamento, alugar um apartamento, ir para um outro lugar e viver sozinha, essa mulher tem um problema. Ela tem um problema. Já pararam para pensar nisso? Ih, gente, ela é sozinha, não tem ninguém, nunca teve um namorado, ou nunca vimos um namorado, ela é sozinha. Nós compramos essa ideia de que a solidão é um problema, e não é um problema. Prestem muita atenção nisso. Solidão não é um problema. Não é um problema. O problema é o relacionamento abusivo que você fica porque você está dependente, porque você tem medo de ficar sozinha. O problema é você manter uma relação de amizade que está te fazendo sofrer, mas porque você tem medo de ficar sozinha. O problema é você não se colocar para as pessoas aquilo que você sente, aquilo que você pensa, com medo de ficar sozinha. O problema é você não ir ao cinema, não ir ao teatro, não ir àquela festa que você foi convidada, com medo de ficar sozinha. Solidão não é um problema. O problema são as escolhas que nós fazemos por carência e por medo de ficarmos sozinhas. Pensa bem, tem um comentário aqui. Balela esse tipo de pensamento. Vejo muitos filhos que não ficam com os pais. A pessoa tem que se gostar e se bastar. Sim, a pessoa tem que se gostar e se bastar. Mas como, gente? Vamos pensar nisso. Como? Como isso? Porque a gente tem essa verdade mentalmente, mas emocionalmente a gente fica refém de várias situações, de várias circunstâncias, de vários nãos que nós vamos dando a nós mesmas por medo de estarmos sozinhas. Agora, é lógico que a mulher é gregária, ela gosta de ir ao shopping com as amigas, ela gosta de passear com as amigas, de viajar, é lógico. Mas a gente não pode deixar de fazer porque não tem uma companhia. A gente não pode deixar de viajar porque não tem uma companhia. A gente não pode deixar de ir ao cinema, de ir ao shopping, de comer no restaurante que a gente gosta, de tomar o vinho, de ir a um bar, tomar um drink, porque estamos sozinhas. Isso não é um problema. Gente, compramos essa ideia de que a mulher sozinha, de que a solidão é um problema. E isso não é um problema. Nós podemos exercer o nosso ser, a nossa vida, a nossa história, as nossas possibilidades. A gente não pode se limitar mais. Então, a raiz dos muitos medos que nos silenciam e nos diminuem está nesse maior, nesse top 1, que é o medo da solidão. E eu quero trazer outras formas da gente pensar para a gente ampliar, tá? Porque assim, quando falam que a solidão é um problema, eu fico um pouco angustiada com isso. Já fiz viagem de um mês sozinho, foi libertador, recomendo. Eu fico um pouco angustiada com isso, quando falam que a solidão, a solidão é fria, a solidão é amarga. Você tá falando isso porque você não sabe o que é ser sozinha. Gente, já fiquei muito tempo sozinha. A casa vazia.
E os livros conversavam comigo, as séries conversavam comigo, os filmes. E o cinema conversava comigo, o show, eu já fui a show de samba sozinha. Dá uma angústia? Muita angústia. Puxa, podia estar trocando aqui com alguém. Lógico que dá uma angústia. Mas o ponto é não ficar refém disso. E aí, a Ju colocou aqui só ali medo da rejeição. Eu vou continuar lendo a sua frase, tá, Ju? E o medo de ficar sozinha tá ligado ao medo da rejeição. E aí, nós mulheres ficamos buscando os padrões de beleza. Os padrões sociais. Não pode ter coxa grossa, tem que ter bunda grande, tem que ter peito grande, tem que ter nariz fino, tem que ter sobrancelha em formato de quê? Sei lá, formato de formato de arco, né? Tem que ter a boca carnuda. Agora a mulher não pode ter um lábio fino, a mulher tem que ter uma boca carnuda. Por medo de ser rejeitada, a gente vai entrando nos padrões impostos. Por quê? Qual é o medo de ser rejeitada? O medo da solidão. Vou ler aqui, Ju. O medo da rejeição, da não aceitação, não pertencimento está ligado ao medo da solidão. E não só à relação amorosa, mas ao clã familiar também. Sim, porque se eu não faço do jeito que é importante para minha família, eu tenho medo deles se afastarem de mim. Tenho medo de ser abandonada. Tenho medo de não ser entendida, de ficar sozinha. Meu braço prendeu. Então, e aí eu vou trazer para vocês pensarem, para a gente pensar juntas, tá? Por que a solidão não é um problema? Não é. Agora, se a gente parar para pensar, o que é um problema mesmo? O problema é ficar doente. Qual é o outro problema que é um problema? O problema é o racismo. Racismo é um problema. Machismo é um problema. É um problema. O racismo é um problema, o machismo é um problema, ficar doente é um problema. Isso é um problema, tá? Então, se a gente parar para pensar assim, a solidão da mulher negra, isso é um problema. Isso é um problema. Vocês estão entendendo? A solidão da mulher negra é um problema. Por que é um problema? Porque a mulher negra, por conta de toda uma construção de preconceito, de racismo, a mulher negra é a última a ser escolhida. É uma das últimas a serem escolhidas. Então, a solidão da mulher negra é um problema. A solidão do idoso é um problema. Estão percebendo? A solidão de uma criança abandonada é um problema. A solidão de uma pessoa que ficou órfã de pai, de mãe, na adolescência, na juventude, é um problema. Isso é um problema. Agora, mulher com medo da solidão não é um problema. Solidão, a palavra solidão, o sentimento solidão, estar sozinha, estar só, não é um problema. Porque quando a gente faz da solidão um problema, a gente vai construindo relações de carência, de dependência emocional, de dependência financeira, relacionamentos abusivos, somente para não estar sozinha. E esse relacionamento abusivo e esse relacionamento dependente não é só com o parceiro, são com os filhos, com as amizades. Então, perceba bem, gente. Quero muito que a gente pense, reflita, mergulhe nisso. Parar de comprar essa ideia de que a gente não pode fazer as coisas sozinhas. De que a gente não pode ser sozinha. Ah, Cris, mas é muito bom ter alguém para deitar ao nosso lado, é muito bom ter alguém para compartilhar, é muito bom ter uma amiga para sair junto, é muito bom ter alguém para viajar. Claro que é muito bom. Claro, é maravilhoso poder trocar. É maravilhoso poder compartilhar. Também é gostoso. A gente pode ter isso também. Também. Mas a gente não pode ficar dependente só disso. Deixar de fazer as nossas coisas por dependência só disso.
Tem mulher que se inscreve no curso e só vai se a amiga for. Gente, presta atenção nisso. É um problema a ser trabalhado na terapia, nos processos terapêuticos para nos libertarmos. Sim. Por quê? Já pararam para pensar? Tem mulher que só vai a um curso se uma amiga for também. Ah, vamos nos inscrever juntos. Ah, você não vai sozinha. Eu não vou sozinha, vamos juntos. É óbvio que é maravilhoso. Eu já fiz isso. Eu não tenho dúvidas de que você também já tenha feito isso. O problema está em a gente deixar de fazer algo porque a gente está sozinha. Solidão não é um problema. Ficar sozinha não é um problema. A gente hoje, cada vez mais a mulher, quando ela tá no shopping ou em algum lugar esperando alguém, ela ou tá lendo alguma coisa, ela tá desesperada mexendo no celular, porque ela não pode simplesmente ficar olhando para algum lugar, observando, porque aí ela vai ser observada, se sente julgada. O que as pessoas vão pensar de eu estar aqui sozinha? O que as pessoas vão achar de eu ir a um show sozinha, de eu sentar naquele bar sozinha para tomar um drink, abrir um vinho sozinha? Nossa, coitada dela. Percebe como a gente comprou essa história? E como a gente também vende essa história? A gente não só comprou essa verdade, gente. A gente não só comprou esse medo da solidão. Fazer que a solidão seja um problema. Que estar sozinha é um problema. A gente não só comprou, como a gente vende. Presta atenção agora. Uma amiga sua te liga, ou a sua irmã, ou sua prima, alguém te liga e fala assim, você fala assim, ah, eu vou viajar. Com quem? Você vai sozinha? Ah, eu vou lá no centro da cidade fazer não sei o quê. Você vai sozinha? Ah, eu vou não sei aonde, fazer um curso, fazer uma faculdade. Você vai sozinha? Eu vou ali na farmácia, mas você vai sozinha? Se eu vou ali, lá ou muito lá, a pergunta que nós fazemos, que não quer calar. Porque a gente também vende essa ideia de que ser sozinho é ruim, que a solidão é algo muito ruim, que é um problema. A gente fala, mas você vai sozinha? Eu já ouvi isso tantas vezes. Eu ouço isso tantas e tantas vezes, como se isso fosse ser um problema. Como se estar sozinha fosse um problema. Vocês já venderam essa ideia também? Me conta aqui. Fala a verdade. O quanto a gente se coloca nesse lugar. O quanto a gente fala que vai acompanhar a ABC para ela não ir sozinha. Como se ela ir sozinha fosse um problema. E aí é tão gostoso, gente, quando nós ocupamos esse lugar de entender que estar sozinho não é um problema. Que a gente pode conversar com nós mesmos, com o nosso corpo, com os nossos livros, com a nossa novela, com a nossa série, com as nossas amigas, com os nossos familiares. A gente pode ficar em silêncio e simplesmente não conversar. A gente pode. Vocês entenderam como isso é libertador? Eu vou perguntar para você, e você diz sim ou não. Você já deixou de fazer alguma coisa da sua vida porque você estava sozinha? Sim ou não? De ir a uma festa, de ir ao cinema, de ir ao shopping. Ah, não, ela não vai poder ir comigo hoje, eu vou amanhã, porque aí fulano vai comigo, porque fulana vai comigo. Você já deixou de fazer alguma coisa na sua vida porque estava sozinha? Sim ou não? Escreve para mim aqui. Sim ou não? Me conta. Me conta. Escuto isso muito. Uma vez falei para uma colega que estava bebendo um vinho e na hora ela perguntou, mas está bebendo sozinha? Deixei de viajar sozinha por medo de ir só. Sim, muitas vezes. Sim, sim, sim. A gente faz isso, gente. A gente deixa de fazer as coisas por achar que
estar sozinha é um problema, que isso é um problema, a solidão é um problema. E outro ponto é o que as pessoas vão achar de mim por eu estar sozinha. Esse é um outro ponto também muito importante. Eu vou lá sozinha, eu vou me ver como coitada, porque a gente vê a mulher como coitada, né? Se a mulher se separa, se a mulher terminou o relacionamento de 5 anos, e se o namorado largou ela, ou se ela tá num apartamento sozinha, se ela foi morar sozinha, a mulher é vista como coitada, ela é vista como, nossa, solidão, sozinha. Então, gente, vamos fazer hashtag uma coisa aqui hoje. Solidão não é problema. Ficar sozinha não é um problema. Você não precisa deixar de fazer as suas coisas porque você está sozinha. Você não precisa deixar de se divertir, de se curtir, de sair, de viajar porque você está sozinha. E esse é o ponto que a gente precisa trabalhar, que é o julgamento. Como se trabalha o julgamento? Sentando nas duas poltronas. Então, quando eu estou com a minha família, eu estou com as minhas amigas, ou estou com o meu namorado, com o meu marido, sentada numa mesa de um restaurante, conversando, papeando, sorrindo, e olho para o lado e vejo uma mulher sozinha, eu falo, nossa, ela está sozinha? Imediatamente, eu faço esse julgamento. Nossa, olha, aquela mulher está no show sozinha. Olha, ela está lá no bar bebendo sozinha. A gente, sentada nessa poltrona do espectador, nós estamos julgando a mulher que está sozinha. Aí, quando a gente habita a poltrona de quem está lá sozinha, sentada no restaurante, ou num show, ou querendo ir ao cinema, ou indo a algum lugar, sozinha, quando a gente habita esse lugar, a gente acha que tá todo mundo pensando a mesma coisa que eu penso quando eu vejo uma mulher sozinha. E aí a gente precisa mudar o padrão. A gente precisa mudar a forma de olhar para isso. E qual é a melhor maneira? Começando a olhar para uma mulher que está sozinha e dizer, nossa, como ela é forte, né? Olha que legal, ela consegue beber o vinho dela sozinha. Nossa, que bonito! Josinã viajou 1 mês e ficou fora sozinha, sem ninguém. Quanta coragem, quanta força, quanta beleza tem nisso. Olha que legal! Ela conseguiu ir a um show sozinha, ao cinema, ao teatro. Olha que bacana, ela conseguiu romper aquela relação. Olha que força que essa mulher tem. A gente precisa sair da poltrona. A gente precisa habitar os 2 lugares. Porque quando a gente fica preocupado com o que o outro vai pensar, a gente está falando de nós mesmos. A gente está falando do que a gente pensa quando a gente vê uma mulher sozinha. E aí, se a gente acha que a solidão é um problema, se a gente coloca isso como um problema, a gente olha para a mulher sozinha como menor, como diminuída, como uma coitada. Então a gente precisa transformar essa consciência, mudar essa consciência. Então, mulheres que aqui me ouvem, que sempre me escutam, que estão sempre aqui comigo, entendam uma coisa. Quando você vê uma mulher sozinha, seja sem um relacionamento amoroso, seja cuidando dos seus filhos, seja rompendo um casamento ou uma relação que não está saudável, seja num show, seja num bar tomando um drink, seja num restaurante, num cinema, seja onde quer que você veja uma mulher sozinha, olha para a força dela. Veja quanta beleza há nisso. Olha o quanto ela teve coragem de seguir, de fazer aquilo que ela estava com vontade de fazer, independente de estar acompanhada ou não. Sem dependência financeira, sem dependência emocional, sem culpa, sem vergonha, sem achar que a solidão é um problema. Então, sejamos assim, inteiras. E isso não tem a ver com auto-amor apenas, gente. Isso tem a ver
com um entendimento muito, muito, muito mais amplo. A nossa jornada aqui é solitária. Se as pessoas morrerem, você vai continuar existindo, a sua vida continua. Se você perdeu um filho, se você perdeu uma mãe, se você perdeu um pai, se você perdeu um cônjuge, se você perdeu um amigo, é uma dor profunda? É profunda. É difícil encontrar, sabe, fazer esse luto, se despedir, mas a sua vida continua. Você nasceu sozinho. Você nasceu para construir a sua história. E em alguns momentos você vai entrar... É como fazer uma grande viagem. Eu adoro fazer essa analogia. Eu adoro aquela música do Milton Nascimento que fala de chegadas e partidas. Podia ter aberto essa live hoje com essa música, Chegadas e Partidas, porque ela é fantástica. Ouçam essa música. Por quê? Porque a gente precisa aprender a encontrar e a se despedir. A nossa jornada aqui na vida, ela é de encontros e despedidas. É como a gente está na estação do trem. A gente entra, conhece pessoas, se despede, essas pessoas vão embora. A gente está o tempo todo se despedindo. Sejam dos nossos amigos, sejam dos nossos familiares, sejam dos nossos companheiros e companheiras, sejam dos nossos filhos. E quando eu falo da despedida, não é só da despedida para a morte. É a despedida para outra esfera. Ou ele vai estudar fora, ou se casou, ou mudou de estado, morando em outro lugar. Quantas despedidas nós vamos fazendo ao longo da nossa jornada para nos lembrar que nós nascemos sozinhas e que a solidão não é um problema. Você pode viver a sua vida sozinha, você pode compartilhar e é maravilhoso, mas se está sozinha, não olhe para a solidão como um problema. A solidão da mulher negra é um problema, a solidão de uma criança abandonada é um problema, a solidão de uma pessoa órfã de pai e de mãe é um problema. Mas estar sozinha não é um problema. Por quê? Porque isso não é uma questão a ser discutida. Quem disse que mulher sozinha é coitada? Não é coitada. Pare de se ver como coitada. Pare de olhar para outra mulher como coitada e pare de olhar para a solidão como um problema. Estar sozinha é estar na nossa própria companhia, encontrando novas possibilidades. Ok?